Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos também, estamos direto do estúdio da Rádio Trianon, transmitindo por nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br e na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Em ambos os veículos, AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, vamos ao ar às 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, à sua disposição WhatsApp 974012235 e o telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon 3289-3580. Participando desta edição de Gente que Fala, Antônio César Simão. Simão, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, queremos agradecer o convite aí. Você é diretor da Associação Paulista de Municípios e no teu currículo está o teu desempenho como prefeito de Itapuí. Isso, exatamente. Fui ex-prefeito de Itapuí. A gente costuma dizer que Jaú, Bauru, pertence à grande Itapuí, né? Então, lá Itapuí fica na região de Jaú, Bauru e atualmente sou diretor da Associação Paulista de Municípios. E nesse momento político desistiu da... Eu acho que a gente tem que saber o momento de passar a bola, né? E nós viemos para... Eu até mudei da cidade, hoje eu moro em Santos, inclusive, né? Sim. Mas tenho meus vínculos, continuo com o pessoal lá. Mas eu comecei a desenvolver mais esse trabalho com a Associação Paulista de Municípios, gostei muito disso, optei por isso daí, de fazer política mais aí. Não parei de fazer política, mas não... Cumpriu a missão Itapuí? Acho que sim, viu? Acho que sim. Que bom. Advogada Maria Faiocchi, que bom tê-la aqui, Maria. Tudo bom, Zacopé? Tudo bem. Faz tempo, hein? Bastante. Muito bom tê-la aqui. Obrigada, eu que agradeço. Você continua com os ouvintes da Rádio Capital? Firme e forte, continuo. Eu completei 10 anos de Rádio Capital, você acredita? Passa muito rápido, né? E você é especialista em direito? Em direito previdenciário, e eu assino na coluna lá que a gente fala, na verdade, os boletins, né, sobre a Previdência Social, e toda quarta-feira, a partir das 3h30, eu estou ao vivo com a Cíntia Correia, que é a esposa do Eli Correia, que ela tem um programa diário na Rádio Capital, começa às 3 horas da tarde, ela vai das 3 às 5. Toda quarta, às 3h30, eu estou ao vivo respondendo lá os questionamentos dos ouvintes. A gente faz lá um auê. Está dando muito certo. Advogado Sérgio Jafé. Tudo bem, Jafé? Tudo bem, mais uma vez aí, muito honrado com o convite, o seu convite, da Zenilda. É sempre um prazer enorme estar aqui e nesse programa que é de claríssima utilidade pública. Você confirma que ser síndico não é padecer no condomínio? Exatamente. O síndico bem orientado não padece, produz. Esse é o título do teu livro sobre os condomínios. Ser síndico não é padecer no condomínio. Exatamente. É um livro que nós fizemos voltado para os síndicos, para os condôminos em geral, de uma forma clara, com 603 perguntas e respostas, para tirar a dúvida de quem vive a vida condominial, quer como morador, quer como profissional. O assunto do momento está acontecendo agora. A presidente afastada Dilma Rousseff está fazendo o seu discurso, está fazendo a sua argumentação contra o impeachment no Senado. Ela já fez o discurso, agora ela responde a questionamentos de senadores, tanto os que são pró e aqueles que são contra o seu afastamento. Maria Faiocchi, está acontecendo agora a participação ou a presença, né, da Dilma Rousseff no Senado. É uma presença quase que espiritual, né? Porque na verdade, ali parece que foi uma psicografia, parece que baixou um espírito ali, porque eu não estou acompanhando, óbvio, né? Porque a gente trabalha, né? Diferente de outros políticos e pessoas aí, nós trabalhamos, estamos aqui antes de vir para cá, eu estava no meu escritório, né? Batendo meu cartão lá no meu escritório, e o que eu percebi nos poucos minutos que eu consegui assistir, que ela está meio ali, acho que só está a capa. O espírito eu não sei onde é que está, porque realmente ela está sendo bombardeada, está ficando muito feio para ela.
É o que a minha visão, foi o que eu percebi que está acontecendo lá, e nada vai justificar, né, Zancope? Eu não sei aqui o entendimento dos outros colegas. Por que você disse que está ficando feio para ela? Porque é o seguinte, o que eu percebi ali, todos os questionamentos estão baseados em dados, em informações. Né, dados contábeis, informações jurídicas, legais, e ela não consegue rebater isso. Por exemplo, agora acho que a senadora Tebet, né, eu acho que o nome dela é Tebet, né, que ela é extremamente instruída, ela é uma advogada extremamente competente, e ela estava dando uma aula para ex-presidente Dilma Rousseff sobre as pedaladas, sobre os decretos que foram assinados sem aprovação de Congresso e tudo mais, e a Dilma simplesmente parece que ela está em transe. Então, na verdade, para mim, no meu entendimento, isso foi um circo armado para a imprensa internacional. Era para a Dilma chegar recebendo flores mesmo, beijinhos com o presidente Lula, que ainda tem um prestígio internacional, com artistas, a tiracolo e tudo mais, para sair bonito na foto lá fora, porque muitos, a gente sabe, a gente acompanha, né, alguns importantes jornais estrangeiros ainda insistem nessa tese de golpe, de apoiar ainda o que está acontecendo, o que aconteceu aqui. Então, na verdade, foi um circo armado, porque não vai ter como ela fugir. E se ela acredita que ali ela vai conseguir convencer alguém, ela é muito ingênua ou ela está realmente passada doida. Porque a situação... Eu acho que ela vai mais para o mitômano. O mitômano é aquele que se convence da própria mentira, tornando-a para si uma verdade. Repete tantas vezes, exatamente, né? Que acredita. O que a gente vê aqui é o seguinte: o Brasil está todo esfacelado, sim, financeiramente, economicamente. O Brasil está numa crise sem precedentes. Nós estamos aqui com 12 milhões de desempregados, é o que se fala, eu acho que talvez tenha até mais. Se passa nas lojas aqui em São Paulo, em comércio, você vê, aluga-se, nunca se viu tanto placa de aluga-se. Essa é a empresa que mais cresceu nos últimos anos. Exatamente, é o aluga-se. E fora a situação mental que os pais de família, as mães de família se encontram. Igual hoje a gente viu essa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, exatamente, do pai que matou a própria família em razão da... É o que ele alega. Óbvio que não se justifica, mas eu fico imaginando, o brasileiro, ele está adoecendo mentalmente de uma forma tão rápida, né? E a gente vê, eu que trabalho na área de previdência, a gente vê hoje que o número 1 em requerimentos de benefícios por incapacidade são os benefícios psiquiátricos, por causa de doenças psiquiátricas. Então, o brasileiro, depois dessa crise, depois desse governo que veio aí, né, como se fosse uma onda levando tudo, o brasileiro ficou mentalmente doente. É uma asa negra. Exatamente. Parece que nós estamos debaixo de um temporal, daquele, quando você fecha todas as nuvens, aí você vê, o tempo fecha, nós estamos sob um tempo fechado, com agora uma perspectiva de uma nova administração, o que ela vai fazer, o que está se propondo a fazer, pelo menos na parte econômica, me parece que pode levar o Brasil à retomada, né, de um crescimento, ou pelo menos, como falam, né, voltar aos trilhos. Porque o que acontece é o seguinte: todo mundo fala, aqui ela está sendo vitimada, é um golpe, ela não consegue se defender, como bem falou a doutora Maria Fialch. O que você vê hoje? Você vê o seguinte: uma presidente completamente acuada pela própria incompetência. Essa é a realidade. Uma ocasião, muitas pessoas às vezes vêm e me perguntam: por que você fala que não é golpe, que o impedimento é injusto? É injusto, é mais do que justo, porque, por um pequeno exemplo, só para não tomar o tempo aqui, mas um pequeno exemplo. Se eu sou um executivo de uma grande empresa e eu começo a colocar os pés pelas mãos, eu começo a gastar mais do que arrecado, ou eu começo a desviar a finalidade dos meus gastos e não cumprir os meus compromissos, os compromissos da empresa, o que acontece comigo? Eu sou sumariamente demitido. É o que está acontecendo com ela. E responsabilizado, né? É a mesma coisa, o senhor especialista, um síndico. Você imagina um síndico de um prédio, ele gastar, detonar o prédio todo, depois ele não sai ileso. Exato. Ele vai responder civil, criminalmente, não tem jeito. Simão, você foi de nós aqui, você é o único que já passou pelas urnas. Então, eu gostaria de chamar a atenção para 3 aspectos. Primeiro, essa situação de hoje é uma situação traumática e triste. Isso nós não podemos deixar de falar. Nós estamos aí enfrentando uma situação que, para um país,
é uma coisa de muita tristeza e trauma. Segundo, a doutora falou sobre a questão internacional. Eu acho que realmente a ida da Dilma lá tal foi para esse aspecto, mas eu acho que o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque aquele aspecto do golpe, e a doutora, desculpa, mas a senhora é muito rígida no seu trabalho, porque tem um monte de gente trabalhando, mas parou para assistir eu sou super rígida. a Dilma. Inclusive, eu estava ouvindo a Dilma e disse o seguinte: percebi, ela não falou em golpe no discurso dela. E ela tomou esse cuidado, por quê? Porque ela estava diante do presidente do Supremo Tribunal Federal que já intimou uma vez, dentro do Senado Nacional. Não, mas eu vou corrigir, ela falou sim. Não, mas ela falou. Ela falou que eu estava vindo para cá. Não, ela falou, viu, doutor? Ela falou assim. Talvez em entrevista antes de. Não, ela falou no discurso dela. Ela citou o golpe, mas não se foi. Porque anteriormente ela já havia sido. Ela não falou ela não afirmou que aquele processo. Ela não ficou defendendo a ideia de golpe. Isso, que aquele negócio de golpe. Porque ela já havia sido intimada pelo STF. Tanto que ela abriu falando de impeachment. Ela podia ter falado do golpe, que era o costumeiro. E daí o que acontece com isso? O mundo inteiro viu que as instituições democráticas do Brasil estão agindo, o impeachment está na Constituição brasileira, e as instituições estão agindo tranquilamente como se deve. Agora, o terceiro aspecto é o seguinte: por que ela está passando por isso e o país está passando por isso? Eu acho que começou lá nas eleições. Negro é branco, é rico ou é pobre, ou é de esquerda ou é de direita. Ele dividiu o país e criou-se um acirramento. Eu, por exemplo, sou contra radicalmente a ditadura militar, mas botou na rua alguns grupos pedindo a volta do regime militar, coisa que ninguém conseguiu fazer, o PT conseguiu fazer com a sua ação política. Outra rua, entendeu? Então eu acho que essa gravidade que nós estamos passando aí, que nós vamos ter que. Eu acho que a crise econômica vai ser consertada, vai ter que tomar medidas amargas e tal, mas eu quero saber como é que nós vamos recuperar a questão política. Certo? A única coisa que eu enxergo de positivo nessa coisa de divisão, né, preto, branco, pobre, rico, nordestino, quem é do sul, a única coisa que eu tiro de positivo de tudo isso é que as pessoas começaram a se interessar por política. É verdade. E isso, há 2 anos atrás, isso era inconcebível. Né? Às vezes eu ia falar, por exemplo, com a minha mãe sobre isso é coisa de homem, isso é coisa de político. Saiu-se do marasmo. Não, hoje uma dona de casa discute política, um jovem, todo mundo está muito interessado em política, isso é bom, né? Também a frustração que criou dentro do PT é o seguinte: o Lula é imexível, daí pegam ele na casa dele e põem ele para depor. Exato. O PT vai pôr o povo na rua, não está com o povo na rua, não consegue mais pôr o povo na rua. O exército do Stedley vai para a rua. Não tem exército de Stedley. Porque como que nós podemos ter base da reforma agrária com um partido que ficou 13 anos no poder e não fez um dedo de reforma agrária? Vou acrescentar um item a este teu argumento. Receita Federal decidiu suspender a isenção tributária do Instituto Lula de 2011 a 2014 por desvios de finalidade e cobrar imposto e contribuições sociais, além de multa milionária que deve ficar entre 8 milhões e 12 milhões de reais. A principal irregularidade, o repasse de 1.300.000 reais para G4 Entretenimento, que pertence ao filho do ex-presidente, ao Fábio Luiz, e a Fernando Bittar, dono do sítio de Atibaia, investigado por ter sido frequentado por Lula. Não, isso aí eu não quero partidarizar, não. Se o Instituto Fernando Henrique também tivesse problema, tem que atacar. Nós temos que atacar todas as questões básicas. É que, infelizmente, o que está aparecendo aí é que a gravidade, a endemia está no PT, né? A nossa classe política toda é corrompida, infelizmente. Eu acho que com grandes exceções que tem, logicamente em todo lugar tem exceções, você tem políticos honestos, mas infelizmente o que passa para a população Sérgio, não, eu gostaria... Sérgio, desculpa, quando você fala tem político honesto, honestidade é uma obrigação. É obrigação, aqui agora mas percebe, tem que ser um requisito. Agora vamos falar que é verdade. Eu quero dizer, o político... Não tem aquela máxima que fala que a criança nasce boa, é o mundo que estraga, né? Então, eu acho tão complicada essa coisa, né, de falar... É engraçado. Eu não posso citar nomes, mas eu conheço gente que entrou pra política e era um anjo, era uma pessoa do bem. Entrou lá, foi corrompido de uma Mas, doutora, forma... deixa eu falar um negócio agora. Eu não quero ser aqui agora classista. Eu quero dizer o seguinte...
Eu conheço advogados também Sim, que são uma defendem porcaria. o PCC, Exato, coisa. que são uma porcaria, Eu conheço que roubam empresários cliente. que fazem coisa. Eu acho uma coisa fundamental o seguinte: os políticos, eles estão colocados aí pela sociedade. Sim. Ele é o retrato da sociedade. Não tem partido, bancadas de partidos políticos lá no Congresso Nacional. Tem a bancada evangélica, tem a bancada ruralista, tem a bancada não sei o quê. Não tem bancada de partidos, onde misturam-se todos os partidos. Todos, sabe? Certo? Então nós temos que ver a sociedade como ela está. O problema é que a gente não tem punição. A verdade é isso. Essa Mas aí eu questão das concordo com a 10, doutora, essa eu questão concordo das 10 leis lá, das 10 regras ante a corrupção, né, que é do Ministério Público, uma iniciativa do Ministério Público, nunca na história do Brasil se conseguiu... Nunca antes na história deste país. Nunca se conseguiu tantas assinaturas em prol de um projeto que para punir realmente, para moralizar a política. Né? Porque é como a doutora falou, desculpa, eu vou até te parafrasear. Ela falou irretocável o seu raciocínio quando se fala o seguinte: a pessoa entra de uma forma na política e de repente se amolda ao pior cenário possível, que é o da corrupção, é aquela questão de querer se perpetuar no poder. Imediatamente. Exatamente, para se perpetuar no poder. Esse é que é o problema. O PT, o que o PT É que se você não entra no grupinho, você não consegue se perpetuar. Mas eu queria saber o seguinte: existe corrupto sem corruptores? Não, por isso. Então os corruptores são pessoas que. Hoje nós estamos vendo Odebrecht, o AES, essa elite. Pela primeira vez nós estamos vendo. São os piores. Mas isso são existe piores que os em todos os lugares, disputa de coisa. Então, esse pessoal que corrompe, às vezes o político. Então, eu vou falar um argumento que o político poderia fazer para você. Pô, mas se eu não for corrompido por ele, eu não me elejo. Não, mas também tem uma coisa. Certo? Então, quer dizer, vamos entender? Se o cara fala, se eu não corromper, eu não vendo. E o outro fala, mas se eu não for corrompido, não, eu não me elejo. Então, nós temos que criar uma sociedade com essa cultura eu vou dar um exemplo que eu conheço, uma cidade de Minas Gerais chamada Ouro Branco. É a cidade da Gerdau, onde era a antiga Aço Minas, uma cidade muito próspera em função da usina. Essa cidade, por muitos anos, ela foi governada por um padre. E esse padre ele só não pôde continuar porque existe um limite de reeleição. E aí hoje, até hoje, já passaram assim, uns 10 anos, todas as pessoas que se elegem são com o apoio desse padre. Não existe corrupção nessa cidade. Entendeu? Porque o padre implantou um sistema de participação ativa da sociedade. Mas não porque ele é padre. Não. Eu conheço vários padres que não prestam corruptos também. demais. Não, eu só estou te falando, não é questão, a questão religiosa. Foi uma coincidência ele ser padre. Mas é uma cidade que funciona essa questão porque tudo tem consulta pública. Então, olha, é o seguinte, sobrou dinheiro em caixa, porque é uma cidade próspera, aí que deveria ter mais corrupção, foi o contrário. Então, sobrou dinheiro em caixa. Aonde precisamos de creche? Fazer uma consulta pública, esse lugar aqui ele vai atender melhor os bairros tais, que tem um déficit maior, não sei o quê. Então, assim, existia uma participação muito grande da sociedade e um controle. Eu quero valorizar o voto popular. Eu acho que a democracia, nós não podemos abrir mão da democracia. Esse é o único risco que nós não podemos correr, a democracia. Então, o voto popular. Então, eu fico assim, hoje a Dilma falou do Cunha, certo? Eu vi um monte de petistas, pessoas horrorizadas com aquele voto dos deputados quando, eu voto em nome do meu pai, da minha mãe, eu quero, em nome da minha religião e tal. Eu quero dizer o seguinte, quando eles estavam, porque a maioria da bancada foi eleita por base do PT, no palanque, defendendo a Dilma, pedindo o voto, o discurso que ele fazia para o seu eleitor para conseguir o voto, era aquele do voto dele lá no Congresso. Exatamente. Certo? Então nós não podemos recriminar, a população votou naquele discurso, não no discurso que eu quero, que você quer, no discurso, quem votou nele, votou naquele discurso. E a junção do voto do Cunha, do Renan, do Sarney, de todo esse pessoal que elegeu a Dilma. Certo? Então, 54 milhões de votos dela é outro equívoco do PT. É de uma frente de eleitores que eu não sei quanto o PT pesa dentro dessa frente. Eu tô muito... Sabe uma coisa que eu estou muito curiosa? Com essa próxima eleição municipal para prefeito. Porque a gente vem aí de um histórico de quase 2 anos, onde a mente da população, o hábito do brasileiro mudou com relação à política. O brasileiro começou a se interessar muito por política. O Facebook, a internet ampliou esse conhecimento. Então, hoje você consegue seguir, por exemplo, determinadas páginas onde eles escancaram tudo sobre a vida dos políticos, o que está acontecendo, o que o político falou, qual a bola fora, a bola dentro. Eu quero ver como vai ser essa próxima
O eleitor está desencantado, a Exato, verdade é eu quero Só que está entender. mais informado, como você falou. Porque a gente tá difícil, né? Pelo menos pro paulistano aqui tá difícil esse ano para escolher. Toda eleição que a gente entra, falam que o eleitor não vai ser no voto nulo, vai ser nulo. Mas o povo brasileiro tem essa voto nulo não existe mais. O povo brasileiro ele não vai. Não tem mais valor. O povo brasileiro vai para as urnas. Porque eu faço boca de urna com o candidato, tudo. Então ele se sente importante, sabe? Ele é a primeira vez que ele sabe que ele vai opinar alguma coisa. Que o voto dele só naquela época. Teoricamente. Então o que precisa dar o salto de qualidade de falar, não é só essa época, esse voto que você está colocando aí é para os próximos 4 anos da sua vida. Certo? Então é esse salto de qualidade que setores aí sim, corruptos e mídia tal, não deixam acontecer para o povo não ter essa consciência. E a gente está ontem derrubaram uma página de mais de 1,5 milhão de seguidores, uma página muito famosa que é contra o impeachment. Que o Facebook não conseguiu explicar, e era uma página que fazia, no meu entendimento ela até exagerava um pouco, mas ela fazia várias denúncias, muitas denúncias saíram dessa página e tudo mais, são as pessoas que começaram todo esse movimento de passeata na Avenida Paulista e tudo mais. A página foi derrubada ontem pelo Facebook, sem explicação nenhuma. Então, são coisas que a gente vê, por exemplo, eu conversei com um deputado na última eleição que teve, um conhecido amigo nosso, e ele falou assim, essa eleição vai ser a eleição da internet, vai ser a eleição do Facebook, do Twitter, do Instagram, que o brasileiro ele está mudando, o brasileiro já nem assiste mais horário político. A minha opinião pode ser arcaica, mas eu vou falar uma coisa para você. Primeiro, eu não fui em nenhum ato, nem a favor, nem contra. Acho. Mas acompanhou pela internet? Não, e tenho certeza que isso não muda nada. Se botar 1 milhão de pessoas hoje na frente do Senado, e esses discursos todos que estão tendo, a decisão já está tomada. Não vai mudar nada. Mas a vida nas ruas que levou mudou muita coisa. Eu acredito. Mas as características do que eram antigamente, quando eu também ia para as ruas, que nós exigimos o fim da ditadura, pelas diretas já e tal, é o seguinte, tinha o comando político. Essa daí foi feito sem comando nenhum. É porque é a força da internet. Não, é isso internet, que houve nos países árabes, aquela primavera árabe. Mas a garotada hoje, eu quero dizer para você o seguinte, ela é muito engajada. Acreditar que a internet vai dirigir essas eleições, eu acho uma falácia, sabe por quê? A internet vai tirar as máscaras, eu acredito. Nem televisão dirige, nem rádio, horário político e nem internet. Eu acho o seguinte, eu sou isso antigo, é o corpo a corpo. Mas o senhor, desculpa eu falar uma coisa. O senhor foi prefeito de uma cidade super pequena. A gente não pode, eu não sei quantos habitantes tem lá. Não, mas aí... Mas a gente não pode querer comparar, por exemplo, uma eleição em São Paulo. Não, mas pode. Né? Pode, sabe por quê? É muito difícil um candidato aceitar todo mundo. A gente ainda tem aqui curral eleitoral em São Paulo. Não pode. Quem é lá da Zona Sul, quem é lá do Grajaú, sabe o que eu tô falando? Que no Grajaú, se você não for PT, você não entra para fazer campanha. Não, mas o vereador... Você entendeu? Então, assim, a gente tá falando de uma cidade que é a maior da América Latina, a segunda maior do mundo. Sérgio Jafé. Em que circunstâncias um síndico pode ser destituído? Pergunta o Carlos de Pinheiros. Bom, então já que está se falando tanto em pedaladas aí, né? O síndico também pode cometer pedaladas. Se ele sair na ciclofaixa aí... Não seria isso, não. Pedaladas financeiras. Bom. Então o que acontece? Aquele síndico que se apropria da destinação das verbas condominiais para aplicar em aquilo que não foi efetivamente aprovado pela Assembleia, ele pode ser inclusive destituído. Se ele fizer se valer do denominado desvio de finalidade, como estamos aí observando aí da nossa presidente, ele pode realmente ser afastado. Inclusive, os condôminos podem marcar, até com um quarto de condôminos, pode marcar uma assembleia extraordinária para discutir a questão da destituição do síndico faltoso. Maria Faioc, Ana Maria do Butantã, qual a sua posição sobre o fim ou extinção do fator previdenciário aprovado pelo Congresso no ano passado? Eu fui muito a favor.
Até Mas porque... não está extinto, né? Não, que foi criada uma nova regra, né? Ela usou a palavra, não foi muito bem colocada. Na verdade, criou-se uma nova regra, uma regra onde se extingue o fator previdenciário, que é a regra 8595, a regra dos pontos. Então, hoje, quem for se aposentar por tempo de contribuição, pode optar por se aposentar com ou sem o fator previdenciário. Então, isso é muito bom para o trabalhador, porque cria a opção dele falar, não, eu não vou me aposentar agora, eu vou esperar um pouco, eu tenho condições, ainda tenho emprego, eu tenho como me manter, então eu vou dar uma segurada, me aposentar mais tarde. Ou aquele trabalhador que já perdeu o emprego, está meio desiludido, está precisando de renda, ele se aposenta mais cedo com um valor melhor. Então eu sou muito a favor de que se mantenha. O grande problema é que agora, com essa reforma que está vindo da Previdência, a gente não sabe como vai ficar isso, porque o governo Michel Temer já sinalizou que ele vai acabar de novo com a regra 8595. Então a minha dica para todo mundo é: quem já está chegando no 8595 ou já está no 8595, não espere, peça aposentadoria, porque vai cair novamente. Eu acredito que não fique um ano aí vigorando essa nova regra. Simão, Luiz Carlos de São Bernardo pergunta a você se município que tem em seu território postos de pedágio recebem ajuda ou compensação financeira das concessionárias ou do governo. Recebem, mas é uma discussão que é feita assim, porque, por exemplo, lá recebe uma esmolinha. E muito pouco do que coisa, e também o que recebe é o município sede, né? Sendo que a estrada passa em outros municípios, certo? Como então, o município sede? Por exemplo, tem um pedágio lá perto de Itapuí. Eu diria até, é discutível isso aí, mas eu diria até que é em Itapuí ainda, uma coisa que eu ia discutir. Itapuí, mas paga em Jaú. Paga em Jaú. O município sede da região é Jaú, então passa Itapuí, mas o dinheiro vai para Jaú. Eles falam que está no território de Jaú, né? Que é uma coisa, mas a gente falou o seguinte, mas o pessoal de Itapuí também usa lá, né? O pessoal de Jaú usa, Bauru usa. Então eu acho que, primeiro, aumentar essa participação dos municípios no pedágio e, segundo, ter uma divisão igualitária para os municípios. Difícil. Lógico. Maria Faioc, Daniel de Itaquera, como é possível que um congresso que tenha quase metade dos seus integrantes sendo investigados por peculato e outros crimes possam julgar o impeachment de alguém? Eu também acho. Eu sou meio radical, né? Quando tudo isso veio à tona, essa corrupção do PT, essa quebradeira das empresas públicas, para mim, eu acho que deveriam ter sido convocadas novas eleições. Isso é inconstitucional. Não, sim, mas assim, a gente estava passando num momento, você imagina o seguinte, a gente continua na mão desses pulhas, são corruptos absurdos, assim, coisa que a gente vê gente hoje votando, é aquilo que a gente estava discutindo. Tem, o próprio prefeito aqui falou, gente que hoje está votando contra o impeachment, fez coligação para ajudar a presidente Dilma a se eleger. Então, assim, a gente está na mão, na verdade, assim, quem tem mais que consegue, quem tem o poder... interessante do Temer, que diz: eu não tenho nada com o que aconteceu. Exato. Então, assim, a gente continua na mão das mesmas pessoas que nos colocaram nessa situação. Viu, doutora? Então, eu, por mim, teria feito uma lavagem mesmo, assim, mas olha... essa lavagem não vai acontecer tão rápido. Eu digo que uma nova eleição é muito utopia, né? Não tem como. Mas... Constitucional, eu acho que é como o senhor Simão estava falando agora. Ele está dizendo o seguinte, que cabe ao eleitor começar a saber em quem vai votar. Daqui 2 anos e pouco, vamos ter eleição de novo. Que é aquela pessoa que vai influenciar a sua vida nos próximos 4 anos. Você acabou de falar isso. Eu acho que essa é a forma. Exatamente. Agora, por isso que eu falei eleições, no intervalo que eu estava falando, a gente tem que militar mais nos partidos. Sim. Porque a gente tem que... Então agora, se nós quisermos mudar essa situação, é atuarmos, não falar política é suja, política não sei o quê, atuarmos dentro da política, influirmos no tratar de conhecer o candidato. Fazer política, né? Ir lá fazer campanha para o seu candidato. E começar dentro do nosso partido, escolher quem é o candidato. Certo? Ver o passado da pessoa. E daí é o seguinte, alguns petistas amigos meus falariam assim para mim: aí, você viu? Mas a Dilma, porque eu falei assim, a Dilma foi eleita pelo povo, então você está defendendo que quem pode caçar é o povo, tal, então tem que esperar as eleições. Não é isso, por quê? Porque do outro lado, quem está
fazendo o impeachment dela, também foi eleito pelo povo. Exatamente. Essa é a diferença do golpe e do impeachment, que não é um grupo de militares que tomaram o poder e tiraram elas do poder. Exatamente, seus pares. É o grupo de pessoas eleitas pelo Agora, o que a povo, gente precisa- legitimado nas urnas, com o Supremo Tribunal Federal junto, O que a gente precisa é ter mais memória. A gente tem mais aí 2 anos e pouquinho para a próxima eleição para a presidência. Espero que aquelas 10 leis anticorrupção lá, 10 regras, né? Que eu não lembro direito como regras, 10 regras do Ministério o Público. Instituto Não Aceita Corrupção, Isso. é isso? Espero que até lá isso aí esteja realmente aprovado, essa lei votada, sacramentada, para que a gente consiga entrar numa nova era. Né? Que a gente consiga entrar... Mas eu vou dizer só uma coisa, novas eleições, até como você falou, agora, nesse momento, o Brasil não aguentaria. Sim, porque mas nós é que eu vou te falar, é utopia, porque por mim teria saído tudo. O problema é que não dá para fazer isso. É aquilo que eu estou respondendo. É ridículo, a gente fica na mão. Sai tudo, assumem os suplentes. Aí piorou, filho, porque tem cada suplente. Então, é aquilo, olha, vou dar um exemplo, porque eu vim aqui tem uns 15 dias num outro programa que eu esqueci o nome, desculpa. Mas acho que é do Terceiro Setor, uma coisa assim, acho que é um programa do que... Joel. Isso. E aí a gente estava falando, até hoje, tem deputado federal, famosíssimo, deve ter até vindo aqui já, que já se elegeu mais de 5 vezes, 5 mandatos, às custas dos aposentados. Levantando a bandeira, porque eu vou lutar pela sua aposentadoria, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O cara não aprovou nada. O cara não tem projeto. É que ele aposentou os projetos. Pô, aí eu falo, meu Deus do céu, será que o aposentado ainda vai cair nisso? Hoje com internet, tudo mostrando. Hoje você se cadastra lá no site do Planalto, você vê a movimentação dos projetos, tudo online, você recebe e-mail, olha, fulano mexeu aqui, Beltrano mexeu ali, outro pediu mais pressa para entrar na pauta. Quer dizer, a gente precisa começar a se inteirar, não só nessa parte dentro dos partidos, mas também como brasileiro, como cidadão. Por exemplo, a gente tem as ferramentas. Por exemplo, eu acho que até as próximas eleições, se a gente conseguir mobilizar a sociedade para fazer uma reforma política, nós começamos a inverter essa situação. Mas, Simão, a reforma política, se houver, será feita pelos políticos que estão lá é lógico. e podem se dar um tiro no pé. Mas uma grande discussão política da sociedade, mesmo que eles não façam, eu não acredito que eles vão fazer. Isso eu destaco sempre. Ele pode fazer uma reforma política que o prejudique, então ele não fará. Então, mas se nós conseguirmos uma discussão na sociedade que nas próximas eleições tenha na pauta de votação de cada eleitor a reforma política, nós poderíamos eleger gente que fala. Mas sabe que eu acho que vai contribuir? E a outra coisa, só doutor Sérgio, só para uma coisa, a gente fala muito de corrupção. Esse país se gasta muito em corrupção. Eu falo assim, o Pasadena, levaram-se milhões de dólares de corrupção. Mas se fosse um negócio que estivesse produzindo tal, ninguém ia sentir isso daí. Certo? Então, nós temos que também ver a incompetência. Né? A gente tem que ver a incompetência também. Aliás, corrupta com competência. Aliás, rouba mais faz, né? Não tinha alguém que falava isso, cara? Rouba mais faz. Aliás, só pela usina, só por essa usina, já devia ter caído a presidente há muito tempo. Porque em qualquer lugar do mundo isso. Outra coisa que está esquisita, né? Lembrou de Pasadena, parece que algumas ações foram retiradas, né, da justiça americana contra... Não, estão suspensas por enquanto. Suspensas, não é isso? Eu estou esperando ver o desfecho, porque parece o seguinte... Político. Exatamente. Eles querem ver até onde houve um comprometimento da Petrobras e até onde a Petrobras, agora, sob nova direção... Se ela foi pichada, então, exemplo, quer dizer, as ações... Já pensou? Por essa lógica aí? Pode subir. Não, pode subir. Mas ontem... Dependendo da capacidade de recuperação da empresa, pode subir. Ontem saiu o trimestre já houve uma melhora. Já houve superávit. O parente já tinha dito isso. Último trimestre. É tímido, mas... mostrou alguma coisa. Sabe o que acontece também para os investidores? Descoberta. Eu acho que não interessa quebrar a Petrobras para os investidores. Pararam os saques a descoberta. Então, eu acho que esse que é a grande vantagem da Lava Jato. Desculpe só te interromper. Só para finalizar, a Lava Jato, na minha opinião, se tornou um divisor de águas. Muito político vai pensar muitas vezes. Vai continuar. Mas eu acho que vai ter uma derrocada. Antônio Simão, você que é diretor da Associação Paulista dos Municípios, a APM tem buscado apoio de autoridades para que cidades consigam enfrentar a atual crise por vem sofrendo com a queda de arrecadação, principalmente com a má distribuição tributária. Os dirigentes da APM estiveram recentemente com o presidente Michel Temer para expor a situação e sugerir soluções. Expor a situação não é preciso muito, porque ele conhece bem.
Mas e soluções? Ele também tem. Ele não tem. Fala nada. Ele é não muito tem soluções para um problema. O problema é o seguinte: o que os municípios precisam. É bom. Eu até queria ver se tem alguma parte do livro. Ele é bom, porque eu queria ver se ouve, parte mas é político daqueles. O livro do Dr. Sérgio, eu queria ver se tem alguma parte do síndico de municípios, que é o prefeito. Mas dá para se aplicar analogamente. Que é o prefeito. Então, deixa eu falar uma coisa. Voltando à questão da ditadura militar. Esse país, ele se redemocratizou. Ele tirou várias... Nós temos as instituições, hoje nós estamos passando por uma profunda crise, já tiramos um presidente da República, mas não abalou o país, as instituições democráticas continuaram firmes e tal. Isso é importante. Só que tem uma coisa que não conseguiu mudar a ditadura militar, que é a centralização do dinheiro. Então, o que nós fazemos hoje? Regime presidencialista. Então o que nós temos hoje? Nós temos hoje que por volta de 60 e poucos % o dinheiro fica no governo federal. 20 e poucos % aqui no governo estadual e 15% nos municípios. E onde se arrecada esse dinheiro? No município. A empresa fica no município. O lixo é do município. O esgoto é do município. Aquela antiga frase, o cidadão mora no município. Certo? Então nada mais correto que o município ficar com a melhor parte. Então o município já sofre isso. Daí vem aqueles de fazer com chapéu alheio, fazer com chapéu alheio, que falam o seguinte: vamos tirar o ICMS da linha branca, vamos tirar o ICMS do carro. Aonde que afeta isso daí? Dinheiro do governo federal, estadual? É no dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios que sai esse dinheiro. Certo? Ou que então, não entra. Então os municípios já vêm... Não é que sai, não entra. Não entra, mas sai porque teria que... Sendo que isso na lei de responsabilidade fiscal, se um prefeito fizer isso, ele cai na lei de responsabilidade fiscal. O presidente e o governador não. Por quê? Porque ele está abrindo mão de receita. E a lei de responsabilidade fiscal não pode abrir mão de receita. Então, quer dizer, são coisas que aí tem que se ver. Mas, então, os municípios vêm sofrendo isso, não é com essa crise agora, não. Até nas vacas gordas, os municípios... E por que essa política é mantida? Essa política é mantida por causa que é o seguinte: a política do coronelismo. O prefeito tem que vir de pires na mão, pedir dinheiro e ficar devendo voto para os candidatos. A mecânica é interessante. Esse é o restício que nós temos da... A mecânica é interessante. Mas e qual seria a solução aí? A solução é, primeiro, uma reforma tributária. Um pacto federativo. É o pacto que a PM luta e todas as entidades municipalistas lutam pelo pacto federativo e uma inversão desse coisa. Né? O prefeito fica no cabresto, né? Então, o prefeito no cabresto. Então, Mas, Simão, pacto federativo significa que a federação ficará com menos. Não sei se menos do que ela está em hoje. Talvez. Sim. Vamos supor que chegue a conclusão com os cálculos que faço, ela fica mais com o município, mas não tão mais quanto ela está ficando. Seria mais justo, seria uma divisão, né? Olha, eu vou falar, os prefeitos estão chorando a míngua ao final desse mandato. Eles passam por uma crise profunda. Imaginem vocês que existe assim, você não pode comprometer, olha a situação que os prefeitos vivem hoje, X% do seu orçamento, porque você cai na lei de responsabilidade fiscal, cadeia. Certo? Cadeia. Agora eu pergunto a você, nós temos uma despesa, um prefeito tem uma despesa controlada, tudo certinho e tal. A arrecadação foi lá embaixo com essa crise. Comprometeu, ele vai pra cadeia, não tem jeito. Não foi ele que aumentou as despesas. A arrecadação que caiu. E ele comprometeu mais que os 42%. Para tentar simplificar, no estado de São Paulo, né, o município em que o senhor foi prefeito lá, Itapuí. O que ele arrecada, ele manda para o governo do estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo, o que arrecada em todos os 500 e não sei quantos municípios, manda para Brasília. Os 5 mil e poucos municípios, os 6.500 municípios do país... São Paulo. Aí vai para Brasília e Brasília manda o que quer. Tem aquela porcentagem, 20 e poucos por cento. Manda o que quer. Manda o que olha, quer. Eu lembro que o ano passado, acho que São Paulo arrecadou 200 bilhões de reais. E eu lembro que eu tinha uma tabela, eu posso estar errada, mas eu acho que ele recebeu de volta nem 20. Sim. Eu achei um absurdo, que eu lembro que eu vi... Você fala o governo do estado de São Paulo. Então, esses 20% que ele recebe de retorno, ele tem tem que fazer a distribuição entre Sim, todos mas não é meio injusto, porque, por exemplo, aí você pega o Maranhão. Eu lembro que eu via a discrepância entre a arrecadação do estado de São Paulo com a do Maranhão. O Maranhão tinha arrecadado, acho que 600 milhões de reais e tinha recebido de volta 1,5 bilhão.
Quer dizer, é estranho, né, essa distribuição. Porque tudo agora bem, é por partidos, né? Então, não, então assim, isso tudo tem que ser Partido. repensado. Eu acho que é importante o trabalho da associação dele, como também deveriam os governos estaduais também brigarem para... Uma coisa que a Lava Jato teve reflexo já nos municípios, nessa reunião que nós tivemos com o presidente, o nosso presidente Carlos Cruz esteve lá, mas foi meio... Olha, não tirou fotografia e tal, foi simpático o presidente da República. Mas com o governador... Tirou fotografia com vocês? Tirou bastante, vocês receberam as fotografias. Mas o governador Geraldo Alckmin foi mais incisivo, conversamos, ele falou o que pode, o que não pode. A gente sabe realmente que a arrecadação caiu, né? Mas uma coisa que nós tiramos da reunião de São Paulo, aqui no Palácio com o governador, é que já o dinheiro que já está sendo extraditado do Brasil, da corrupção que está chegando, uma parte que chegou já pode ser distribuída para os municípios. Certo? Agora quem fiscaliza isso, então, né? Essa distribuição. Então esperando, foi simples, essa aí é simples, porque chegou, está no caixa. No caixa já tem a porcentagem de cada município. Você pega a porcentagem do FPM que eu recebo, Fundo de Participação do Município, usa aquela porcentagem em cima do dinheiro que está lá. Olha, para os prefeitos, salva os prefeitos nesse final de ano. Salva as prefeituras no final do ano. Eu não entendo porque... Só o dinheiro que foi repatriado. Então vamos repatriar tudo para depois distribuir. Não repatriado o quê? Pela corrupção, não é isso? Sim. Não aquela repatriação voluntária. Não é voluntária. O que estava em contas secretas por corrupção foi um montante fantástico. E uns caras que fizeram delação premiada falaram, eu devolvo tanto. Não, e com uma facilidade, devolvo 100 milhões. Olha, imagina quanto amanhã não está na tem, sua né? conta 100 milhões. Imagina o que não tem lá guardadinho ainda. Amanhã volta 100. Esse dinheiro, mas você veja, a visão era a seguinte, que vamos pegar todo o dinheiro para depois distribuir. Ora, distribuir não tem lá já, pô. Né? Então, foi uma briga que o governador comprou junto com a gente, eu não sei em que estágio que está isso aí, mas talvez saia, representa... Isso aí tinha que colocar mais para a população saber disso, né? Porque até para a população também cobrar e apoiar vocês. Eu acho que tinha que isso ser mais divulgado. Eu não sabia disso, por exemplo. Eu não tinha nem conhecido. Entendeu? Então isso precisa ser divulgado, é muito importante, gente. O drama dele é quando vai receber. Ele sabe que tem direito. Não, mas isso aí tem que ir para a mídia. Isso aí tem que ser... administração, né? Tem que ser nesse exercício. Os prefeitos não fecham. Mas não tem que ser nesse exercício? Não tem obrigatoriedade desse exercício, não. É quando der certo. Quando eles nós queremos que seja até o final, já. Mas não tem que fazer a previsão até para orçamentária? É por isso que eu estou perguntando se é nesse exercício. Eu acho que não. Não, mas não. Apesar que não é dinheiro. Que estava previsto. Não é o dinheiro carimbado. É o dinheiro do caixa, né? Não é uma verba carimbada, é uma verba extra que entrou. Extra, né? Agora, será que eles estão esperando a conclusão do processo de impedimento para aí sim tomar providência? São Paulo está esperando a conclusão da Lava Jato. Não. A gente vai ter netos, bisnetos. Para devolver, mas esperar devolver todo o dinheiro. Eu acho que talvez para a conclusão do processo de impedimento, acho que talvez eles venham tratar. Maria Faiocchi, você que é especialista em direito previdenciário, todas as vezes que se fala sobre novas medidas, a reforma da Previdência é a primeira que aparece, assim, o velho discurso de que a Previdência é deficitária. Né? O que você Isso é papo. Na verdade, reformas? assim, a gente tem aqui um especialista em condomínio. A Previdência Social é exatamente um condomínio. Exatamente. Ela foi criada, né, para arrecadar recursos, e esses recursos só podem ser utilizados para quem está dentro do sistema. Como se arrecada o recurso da Previdência Social? Pelo trabalhador, que ele paga mensalmente a sua cota lá, a parte, o patrão, ele entra com uma outra parte e o governo federal com uma. Quem pode utilizar esse dinheiro? Somente os beneficiários da Previdência, os segurados da Previdência. Há mais de 10, 15 anos por aí, vão sendo editadas medidas provisórias para desviar o dinheiro que está lá. Quer dizer, eles usam um recurso legal para cometer uma coisa ilegal. Exatamente. Quer dizer, igual a gente está falando de pedalada e tudo mais, isso já existe há muito tempo, principalmente com a Previdência, porque a Previdência hoje é o segundo órgão que mais arrecada no Brasil, depois da Receita Federal. Então, eles vão tirando o dinheiro da Previdência Social, destinando para outras coisas, principalmente para assistência social, Bolsa Família, para LOAS, né? outras cositas mais, para quê? Para mostrarem para a população mais carente, estamos te dando. Previdência rural. Exatamente, previdência rural, funcionalismo público, quer dizer, não entra o dinheiro lá, mas sai da Previdência. Então, na verdade, é uma péssima administração.
uma péssima administração da Previdência que vem sendo feita há muitos anos. E não foi só no governo PT, isso vem lá de trás. Sim. Né? E é uma coisa absurda. A gente falou do Garibaldi, foi né? Construída com recursos da A gente falou do Garibaldi antes de entrar no ar, na conversa tal, que ele falou que nunca tinha conversado com a presidente. Ele foi lá, o ministro foi presidente do INSS, se eu não me engano, foi o ministro da Previdência, que ela mudou tanta coisa lá. E o que acontece? Eu me lembro muito bem do Garibaldi dando uma entrevista e falando com aquele dentinho dele pra frente: olha, gente, eu não sei nada de Previdência, mas eu juro aprender. Pô, você vai. A Previdência é como se fosse um condomínio, é uma empresa. Exatamente. Você tem que colocar alguém lá técnico, uma pessoa que entenda. Primeiro, o debate que teve na Rede Globo, aonde os presidenciáveis eram o Lula e o governador Geraldo Alckmin. Foi o primeiro debate que foi população, foi eleitor, que os eleitores faziam perguntas para os candidatos. Eu lembro que um rapaz perguntou para o presidente Lula: olha, se eu pagar sobre 3 salários mínimos, eu posso ficar tranquilo que eu vou me aposentar com 3 salários mínimos? O Lula, na maior cara de pau, respondeu: sim, fique tranquilo, você vai se aposentar. Quando veio a réplica do Geraldo Alckmin, eu já estava batendo palma. Eu falei: graças a Deus, ele vai cacetar o Lula e vai explicar que não é assim. O Alckmin também não sabia como funcionava a Previdência. Então, assim, não existe isso de indexar salário mínimo, a quantidade de salários mínimos ao que você vai receber de aposentadoria há muitos anos, há mais de 20 anos, isso não existe mais. E os nossos candidatos à presidência da República não sabiam. Quer dizer, todo mundo não é competência e não sabe hoje. Se você perguntar para Dilma Rousseff, que está lá, para o Michel Temer, não vão saber também como funciona. Doutora, mas é só administrativa a questão da Previdência? Eu acho que é política. Política? Porque é política. Política, por exemplo, o rombo maior da Previdência veio nos últimos 13 anos, onde se desviou por medidas provisórias e tudo mais, dinheiro para se destinar aos bolsas, à Lei Orgânica da Assistência Social, ou seja, usar o dinheiro do trabalhador brasileiro para fazer assistencialismo. Isso não pode. Exatamente. O dinheiro do assistencialismo ele tem que vir de outro lugar. E a questão de aposentadorias faraônicas que... Continua. Então, mas se tivesse mudado lá atrás, sim, não teria a gente vê, por exemplo, aquela aposentadoria do anistiado político, né? Que o presidente Lula recebe e tudo mais. Por que tem que sair da Previdência? Por que tem que sair do INSS? Não é do trabalho. Não é do trabalho. Nós não temos mais tempo. Maria Faiocchi, agradeço tua gentileza Obrigada. de ter participado do nosso Gente que Fala. Tá? Obrigada, um abraço viu? na Cíntia, no Elide. Manda um abraço para todo mundo lá da capital. Obrigada. Valeu, um abraço, Maria Faiocchi. Antônio Simão, diretor da APM, Associação Paulista dos Municípios, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Nós que agradecemos, viu, Zé Compere? É muito bom dar esse espaço que os municípios, também falam em política, mas os municípios sempre é relegado ao segundo plano. Então eu queria parabenizar o seu programa de estar prestigiando os municípios aqui, principalmente aqueles municípios lá do Rincão, da Noroeste Paulista, do Tapuí. Que passam a ter voz aí. Tá? Obrigado. Sérgio Jafé, onde eu encontro ser síndico não é padecer no condomínio? Olha, todas as grandes livrarias aí de São Paulo, do Brasil todo, o livro está caminhando aí para a sua 3ª edição, graças a Deus está indo muito bem. E você, síndico, para você não padecer, use esse manual. Um abraço, Sérgio Jafé. Muito obrigado, é uma honra. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valinho, aniversariante de hoje, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.